Meninos, estão me ouvindo? Acho que eu estou doente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Só um minutinho aqui que eu vou abrir meu livro, que ele saiu da página certa, não sei porquê. Meu livro aqui para compartilhar a tela com vocês, tá? Só um segundinho. Internet minha, eu tive um probleminha com a luz. Ele não tá pegando aqui direito. Só um minutinho. Peguem o livro 3, tá? Por favor. Deixa eu ver se vai abrir. Não é isso. Abram ele na primeira página. Só um minutinho que eu estou tentando abrir para fazer o compartilhamento de tela com vocês. Enquanto isso, eu quero que vocês abram para mim, tá? Na primeira página. Enquanto eu só abro aqui. Meninos, outra coisa. O que acontece? Eu tive um probleminha com meu relógio. O padrão da minha rua, que fornece energia para mim, ele com a chuva que caiu ontem, ele deu um curto. Então eu liguei na Enel, tô pedindo eles para vir arrumar. Eles ficaram de vir, mas ainda não chegaram. Então, se por um acaso travar a nossa aula, automaticamente é porque a minha energia ela tá fraca, ela tá caindo, tá? Vocês estão me ouvindo? O que eu expliquei para vocês? Sim, tia. Sim. Então, se acontecer do nada a tia sair aqui é porque a luz ela tá oscilando, ela tá fraca. E a internet acaba que tá fraca também. Então, é isso. Deixa eu abrir aqui para fazer o compartilhamento de tela com vocês. Tá carregando. Torcer aqui para que dê certo. Como que foi o final de semana de todos vocês? Como que foi? Cansaram? Não? Ou não Sim, tia. descansaram? Pronto. Aí. Eu tinha deixado tudo aberto. Saiu tudo aqui. Acho que agora dá para me fazer o compartilhamento de tela. A tecnologia ela é um recurso bom, mas tem seus problemas, né? Vamos ver se vai abrir. Ah, isso. Ah, Catarina, eu tô com oscilação de energia.
pode acontecer de que fique travando para algum de vocês mesmo, tá? Minha energia ela tá muito baixa. Pra vocês terem ideia, eu tô com. Tem hora que a energia funciona, tem hora que ela não funciona. Mas aí vamos lá, vamos que vamos tentar, tá? Eu preferi tentar do que vou deixar vocês sem aula hoje, devido a esse problema que aconteceu. Eu preferi tentar, a gente tentar ter a nossa aula, mesmo que fosse travando um pouquinho. Tá travando para mais alguém? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, tia, pra mim tá normal. Tá normal? Tem mais alguém que tá travando? Melhorou, Catarina, a conexão aí para você? Tia, pra mim não tá travando por agora. Não? Então vou ver se eu consigo aqui movimentar nosso livro. É isso. Esse é o nosso livro 3. O que a gente vai aprender? Vamos ver se vai dar certo, tá, gente? Aqui. Nós vamos falar sobre a importância dos povos grego-romanos para a história, né? E a gente vai falar da Grécia Antiga. A gente começou isso aqui na última aula. Então a gente vai falar da Grécia Antiga. Quais que eram os aspectos geográficos? Vocês estão vendo bem a minha imagem? Meu compartilhamento de tela? Vocês estão vendo? Então a gente vai ver aí, né, os aspectos geográficos. Isso aqui eu passei para vocês, né? Aí, ó, centro de difusão da civilização, as setas são as rotas de migração, ocupação dos eólicos, ocupação dos jônios e ocupação dos dórios, tá? Então, o território, né, que se desenvolveu a antiga civilização grega era de uma extensão diferente, né, do país que conhecemos atualmente como a Grécia. Então, para os antigos gregos, era dominado a Grécia e o Elade, ou Elade, que eram ocupados pelos falantes da língua grega, que denominavam-se de helenos, tá? A Grécia Antiga, então, era o sul da Península Balcânica, que era a Grécia continental, com as inúmeras ilhas do Mar Egeu, na Grécia Insular, e a costa da Ásia Menor. Então, marque isso aí, que era a constituição da Grécia Antiga, tá? Era o sul da Península Balcânica, que era a Grécia continental, ilhas do Mar Egeu, Grécia Insular e a costa da Ásia Menor. Do ponto de vista geográfico, a Grécia Antiga era bem montanhosa e marítima, era desprovida de vales fluviais, como o Nilo do Antigo Egito, tá? Então, a costa litorânea, ela era constituída por bons portos, onde se locava uma posição bem estratégica, favorável ao comércio. Isso aí possibilitou que os povos da Grécia se desenvolvessem no comércio marítimo e na navegação. Alguns estudiosos, né, acreditam que os gregos eles descendem dos grupos nômades dos nórdicos e alpinos, que se deslocavam na região do Danúbio no século 20 a.C., tá? A ilha de Creta era a sede da civilização, que dominava o litoral da Ásia Menor aí. Aqui tem uma imagem das ruínas do Palácio dos Knossos na ilha de Creta, essa imagem do ano passado. Isso aqui eu passei para vocês, né, que era dividido aí, ó, o poder na Grécia de pé homérico. Desculpa, gente. Homérico, arcaico, clássico e helenístico.
todas essas datas são bem antes de Cristo, tá? Então vamos falar de cada uma delas. O pré-homérico, que era do século 20 ao século 12 antes de Cristo, era o período de ocupação do território grego. Meninos, olha só, presta atenção nessas datas. Que quer dizer aqui, ó, comparando a Cristo, quanto mais próximo estivesse do nascimento dele, ia diminuindo. Por isso que a gente começa de 20 a 12. Quer dizer o quê? De 20 anos a 12 anos antes de Cristo, tá? Os pré-homéricos, eles eram responsáveis pela fundação das cidades de Micenas, Argos e Tirinto. Foi nessas cidades aí, né, que os aqueus eles foram dominados pelos habitantes da ilha de Creta, que deu origem à civilização creto-micênica. Nesse período, o que se pode destacar? A chegada no território dos povos jônios e eólios. E os jônios, né, se atribui a eles a fundação da cidade de Atenas, no século XV a.C. Os aqueus, então, impuseram domínio sobre esses povos cretenses e conquistaram o sul da Península Balcânica por volta de 1150, tá? Os aqueus, eles subjugaram a cidade de Troia, que era de domínio cretense. O período homérico, que é do século 12 a 8 a.C., é o momento da invasão do território grego pelos dórios, que eram povos guerreiros que vinham da Macedônia. Eles ficou conhecido como período homérico. Os dórios impuseram seu domínio sobre a região de Peloponeso, na ilha de Creta. Daí surge, gente, alguns textos importantes na mitologia grega, como, por exemplo, algumas obras como Ilíada, que narra a vitória dos aqueus sobre a cidade de Troia, que era o Ílion, a Odisseia, que narra o retorno de Ulisses aos Odisseus, que era o herói da guerra de Troia, a sua terra natal, e a ilha de Ítaca. Aí teve a invasão dos dórios, que compromete, né, a vida urbana nesse período, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim? E aí, o que acontecia, né? Nessas comunidades, como que eles viviam? Nesse caso, eles viviam numa vida mais rural, constituída de grupos familiares. Olha aí a imagem, gente. Olha o museu que tinha na época. Uma cena da obra de Odisseia, que foi criada por Ulisses, né, para Ulisses como personagem principal. Então, deem uma olhadinha. Tá vendo? E aí a gente tem um período arcaico, que é bem no século 7 a 6 a.C., está chegando perto ao nascimento de Cristo. Aí aqui a gente vai ter as antigas comunidades rurais, que eram os genos, que dissolveram, né, no crescimento populacional. Estimulou, né, entre eles a disputa entre os membros, né, por melhores terras cultiváveis. Aí eles tiveram, cada um defendendo seus próprios interesses. Alguns passaram a se unir para preservar suas posses. Com isso ocorreu o surgimento da organização das frátrias, que era uma ampliação das tribos de origem inicial, aí, de primeira origem, tá? E aí, gente, eles começaram a criar ao redor das cidades uma polis. O que seria isso? Eles começaram a se organizar ao redor das cidades principais, como aqui representado na imagem, tá vendo? Então, eles começaram a fazer aglomerados, moradias aglomeradas ao redor, assim, ó. E aí é onde formou-se as primeiras cidades-estados, que eram chamados de primeiras cidades-estados da Grécia Antiga, que eram definidas como polis, tá bom? Então, as primeiras cidades-estados da Grécia Antiga eram as polis.
Meninos, eu cheguei a passar para vocês essa atividade para fazer? Ou eu só expliquei esse conteúdo que eu estou revisando? Cheguei a passar não, né? Só expliquei, não foi? Vocês estão me ouvindo? Deixa eu olhar aqui, tem 15 conversas aqui. Deixa eu ver se vai abrir. Sim, tá chovendo, só que aqui já parou um pouquinho. Alguém fez? Eu fiz. Ótimo. Quem mais fez? Professora, a senhora não tinha passado, não. A senhora falou pra gente fazer a coisa de geografia. A senhora Eu falou que deixei não era pra vocês sem fazer tarefa, depois. porque era pra vocês fazer não geografia, ciências. Deixei vocês sem tarefa, foi Sim. mesmo. Eu quis passar, mas aí depois eu fui e desmarquei. Isso mesmo. Então não vou corrigir hoje. Quem já fez, deixa feito. Quem não fez, marca essa primeira página aí para fazer, do exercício 1 ao 6, tá bom? Ô, tia, a senhora passou essa atividade, porque eu lembro que quando a senhora passou, quando, tipo assim, a nossa aula de ciências é na quarta, e a senhora passou a Foi. atividade na quarta, e hoje é história na terça, a história na Foi. terça, e no terça Oi, tia, a a senhora senhora parou. passou. Foi isso mesmo. Só que lembra que eu falei para vocês que eu ia deixar só a atividade de ciências, que era o capítulo todo para vocês me apresentarem amanhã, como tarefa da Sim, semana? tia, mas foi antes da de ciências. Então vamos fazer o seguinte: como eu passei antes de ciência, alguns A senhora não passou nem ciências nem de geografia. aí eu não passei Mas de de história a ciências senhora nem passou. geografia, mas eu havia dito que eu ia cobrar só de ciências, lembra? Que era o capítulo todo. Vocês lembram disso? Então eu vou fazer o seguinte: Eu passei de história também. passei, né, Maria Lúcia? Quem não fez, eu vou dar outra oportunidade para refazer. E aí, quem já fez, como é o caso da Maria Lúcia e de alguns demais que fizeram, não vai precisar fazer porque já está pronto. E eu vou deixar para corrigir na próxima aula, tá bom? Combinados assim? Como um acordo, todo mundo? Como um acordo? Sim, tia. Beleza, então. Quem tá mandando mensagem para mim aqui? Período clássico. Vamos falar do período clássico. Começamos a chegar já próximo ao nascimento de Cristo, né? A Noemi que tá falando, oi, tia. Foi nesse período que ocorre a união das cidades-estados gregas, né? O objetivo era expansão, né, entre os povos medos e persas, que tentaram sem sucesso dominar o território durante as guerras médicas no ano de 1490 a 1448 a.C., tá? A vitória grega fez com que surgissem alianças militares, como a Confederação de Delos, que era dirigido por Antenas, e a Confederação de Poloneso, dirigido por Esparta. Foi nesse período também que foi um rico momento para a arte e para a cultura grega, que foi marcado aí por importantes historiadores, filósofos e escritores. Tudo isso aconteceu no governo de Péricles, no ano de 1444 a 1429 a.C., tá bom? Então ele deu aí um desenvolvimento político e econômico para Atenas, que caracterizou um progresso no regime democrático. E aí é claro que teve um agravamento de rivalidade política e militar entre Atenas e Esparta e contribuiu para a Guerra de Poloneso, no ano de 1431 a 404 a.C. E aí, deixa eu ver se eu consigo mover aqui, que parece que tá querendo travar. Então, lá teve 30 anos de confrontos e os espartanos derrotaram os atenienses, né? E assumiu o comando político do mundo grego, tá bom?
E aí, ó, o enfraquecimento militar das polis, das cidades-estados, após o prolongamento do conflito, permitiu que Filipe II, rei da Macedônia, invadisse e conquistasse a Grécia na Batalha de Quironeia, no ano 338 a.C. Aqui está mostrando um pouquinho como que foi isso. Aí vocês podem ver, ó, Atenas e aliados, Esparta e aliados, estados gregos neutros, vitória ateniense aos verdinhos e a vitória espartana aos vermelhinhos, tá bom? Aqui a gente entra então no período helenístico, que é no ano de 323 a.C. a 146 a.C., que é no governo de Alexandre Magno, que era filho e sucessor de Filipe II. Ocorre aí, né, uma ampliação do domínio macedônico sobre o Oriente Médio até as fronteiras da Índia, e é organizado, gente, o maior império da antiguidade nesse período. Foi demarcado pelo período helenístico. Aí, ó, Alexandre Magno ou Alexandre o Grande estimulou aí a fusão da cultura grega ocidental com a cultura egípcia oriental, defendeu o surgimento do helenismo como a cultura grega, e ele foi disseminada por outros territórios. Após a morte dele, o império foi dividido pelos seus generais. Posteriormente, o território grego ele foi incorporado aos domínios do Império Romano no século I a.C. E aí a gente tem, ó, as capitais do Império Persa, são as bolinhas pretas. Nós temos a Macedônia, que é os verdinhos. Estados aliados aos vassalos da Macedônia, os vermelhinhos. A gente tem o Império de Alexandre o Grande, tudo que é amarelo. E aí a gente tem as batalhas e datas. E a gente tem também cidade que era fundada por Alexandre, né? Na cidade, até hoje tem esse nome, que é Alexandria. As companhias de Alexandre é toda essa setinha lilazinha, e as batalhas e as datas travadas por ele, tá? Aqui mostra toda a região em que ele ocupava nessa batalha, tá aqui. As polis gregas, né, que seriam as cidades-estados gregas. Então, o território grego, ele tinha 100 cidades-estados. Então, a polis ou a cidade-estado era composta pela região rural, que se situava ao redor, além da Acrópole, tá bom? Que era onde era instalada a sede do poder político. E aí havia a Ágora, tá bom? Que era uma praça central, onde ele debatia as questões políticas sobre as cidades-estados. Então, eles possuíam, em geral, uma população de 100 mil habitantes. Atenas era a maior polis do território grego, abrigava 4 mil habitantes. Então, eles eram considerados cidadãos, né? Todos aqueles que tinham direito à participação política nas instituições e assembleias, e discutiam e elaboravam as leis. O direito de participação política era exercida de forma distinta nas diferentes cidades gregas. Então, politicamente, as cidades-estados ou as polis gregas praticavam experiências monárquicas, que era o governo somente de um, tá? Tinha uma oligarquia, que era um regime de governo de poucos, e, em especial, ela apenas transitou do modelo monárquico para uma oligarquia e depois ao governo de democracia, tá bom? Que aí democracia já é o governo de muitos. Então, Atenas, né? A linha do tempo de Atenas vai do século 11 ao século 8 a.C. era monarquia, século 8 a 7 oligarquia, século 6 a.C. tirania e século 6 a 4 democracia. As monarquias, né? Vamos falar primeiro delas. Era um período que era o governo de um basileu, que era um único rei, que subordinava ao Conselho dos Nobres e Areópago. Esse conselho era chamado assim porque ele reunia na colina que era dedicada ao deus da guerra, que era o Ares.
A oligarquia do século 8 a 7 a.C. é um período dividido pelo grupo de legisladores, representantes das famílias mais ricas de Atenas. Foi um período de Drácon, de 621 a.C. Ele estabelece leis que marcadas por rigor e severidade. Ele institui a pena de morte para vários tipos de crimes praticados em Atenas. Então, o legislador Solon, ele extinguiu essa prática de escravidão, a prática também de dívidas, promoveu a devolução das terras perdidas por dívidas aos camponeses e criou o Bulê, que era um conselho de 400 cidadãos eleitos a partir do critério de renda, responsáveis também pela elaboração dos projetos de lei para a cidade. Aqui, gente, é um exemplo das ruínas de uma bulê, onde eles se reuniam, tá? Tudo isso que a tia estava falando, dá um jeito de marcar, é importante, tá bom? E aí a gente tem o período de tirania, que foi o período em que o governo ele foi tomado de forma autoritária individual por Psistrato. Ele era um aristocrata de Atenas, ateniense, e ele conquistou o apoio da população, ele promoveu uma redistribuição das terras férteis e uns critérios agrícolas para os camponeses. Os seus filhos Hípias e Hiparco não conseguiram dar continuidade aos seus projetos e Hípias foi assassinado por um aristocrata e Hiparco foi expulso de Atenas. Já a democracia, que vai do século 6 a 4 a.C., é um período que foi marcado pelas reformas de Clístenes, que permitiu a extensão, dos direitos políticos a todos os cidadãos atenienses, independente da renda que eles possuíam. Até então, só podiam participar desse conselho quem tinha uma renda boa. Ele ampliou de 400 para 500 membros. Ele instituiu a Eclésia, que era uma assembleia popular, que participava todos os cidadãos maiores de 18 anos, com a função de aprovar ou não os projetos de leis encaminhados pela Bulê. Então, a Bulê e a Eclésia foram criadas em Eliais, tá? Que eram os tribunais de justiça que se tinha na época. As reformas, elas abriam possibilidade para o cidadão participar diretamente do governo. Então, foi um comparecimento, às assembleias, tá bom? Então, ou seja, fosse um comparecimento que ele tinha que aparecer durante a assembleia, ele deveria ocupar o seu cargo público. Então, os Clístenes, ele implementou também a lei de ostracismo, que era exilando por 10 anos os cidadãos que ameaçavam a democracia. Péricles, então, ele aperfeiçoou a democracia de Atenas e ele assegura a remuneração das cidades pobres, para que participassem das decisões de todas as polis ocasionadas nesse período. A população de Atenas era constituída de 400 mil habitantes, destes apenas 40 mil, que era 10%, eram considerados cidadãos. Dentre os que se destacavam eram os Eupátridas, que representavam a elite proprietária de Atenas, Georgóis, que eram os pequenos proprietários, Demiurgos, que eram os trabalhadores urbanos, tá? Que eram donos de pequenos comércios e artesanato, e os Tetas, que eram os trabalhadores braçais, urbanos ou rurais, que eram favorecidos pela sociedade. Em comum, todos esses grupos eram direto ou indiretamente relacionados, tá? Tinha uma relação entre si. Somente os eupátridas, que eram os representantes das elites proprietárias que possuíam direitos políticos e podiam participar da Bulê ateniense, tá bom? Foram, então, as reformas de Clístenes, que mantiveram o critério de descendência e eliminou todo o critério de renda para a participação política de outros grupos sociais dentro da sociedade. O restante da população era constituída de 100 mil estrangeiros,
que eram chamadas de metecos, que eram elementos que residiam em Atenas e dedicavam apenas a práticas comerciais, tá? Então, no todo, havia uma presença de 200 mil escravos, que era 50% do total da população, e 60 mil eram mulheres e crianças. Então, apesar dessa eliminação de critério de renda, o governo de Clitênis dava privilégio apenas aos homens livres e descendentes de famílias atenienses que poderiam exercer o direito do voto, tá bom? Atualmente, a democracia é uma forma de governo que, para assegurar a participação de todos os cidadãos na política pública, mas nem sempre foi assim, tá bom? Então, nós vamos ver um pouquinho dessa história ao longo do capítulo que vai ficar para a nossa próxima aula, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Tem? Não, tia. Não? Meninos, então por hoje é só, tá? Nós vamos ficar até essa página. Lembrando que dessa vez agora eu vou cobrar a atividade de todos na nossa próxima aula. Quem fez, tá tranquilo, já tá feito, tá tranquilo com história. Quem não fez, faça por favor, tá bom? Tenha uma boa tarde e a gente se encontra amanhã com ciências, tá? Tchau, tia. Tchau, queridos, com Deus.